Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Carmen, trabalho na escola já há algum tempo. Tô aqui para fazer um vídeo para vocês, primeiramente para dizer que estou com muita saudade das crianças, estou com muita saudade dos nossos encontros, das nossas escovações, das nossas brincadeiras, das nossas histórias. E eu vim aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre a evolução da cárie, né? Então, nesse momento tão difícil que a gente está passando, às vezes passa desapercebido, a gente acaba deixando de escovar os dentes, acaba esquecendo de escovar os dentes. Então eu vou falar para vocês o que acontece quando a gente esquece de escovar os dentes, tá certo? Então, quando a gente esquece de escovar os dentes, o dentinho ele fica triste. Por que ele fica triste? Fica triste porque ele fica cheio de resto de alimento grudado nele, né? E o bichinho da cárie, tá? Que cientificamente, como que ele chama? É o mutans. Só que para as crianças do programa, a gente colocou um nome, né, lúdico, de mutanojo. Então as crianças sabem que o bichinho da cárie é o mutanojo, ele vem aqui e ele consegue comer a comidinha que fica grudada no dente, e aí ele fica forte e ele consegue daí então fazer o buraquinho, que esse buraquinho é que chama cárie, tá certo? Mas para mostrar, para explicar para vocês a evolução da cárie, primeiro, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês as partes do dente. Então, a gente tem um dente aqui. Então, essa parte do dente que fica para fora da gengiva, que a gente consegue ver quando a gente sorri e tudo mais, ela se chama coroa. E essa parte daqui, que fica por dentro da gengiva, que fica presa ao osso, é a raiz do dente, tá certo? Tanto o dente de leite quanto o dente permanente, ele tem raiz. Passando, né, cortando o dente ao meio e abrindo o dente, nós temos algumas camadas no dente. E quais são essas camadas? Então, a gente tem primeiro a camada de esmalte. Quando a cárie ela tá aqui, vocês vão ver que a gente não sente dor. Aí essa camadinha amarelinha daqui que a gente chama de dentina, e o vermelhinho que é o coração do dente, que é a polpa do dente. Foi um menininho lá no consultório e ele tinha cárie. E quando eu tirei a cárie dele, eu guardei o mutanojo, eu guardei ele aqui dentro desse vidrinho, tá? E aí, então, eu vou pegar agora esse mutanojo dentro desse líquido e vou pingar aqui no meu dente para vocês verem o que acontece quando a gente não escova os dentes. Então, vamos lá. Vamos lá ver. Olha só. Ele começa, ó, a corroer o dente e começa a fazer, ó, um buraquinho. Enquanto esse buraquinho ele tá no esmalte, ele é um buraquinho pequeno e a gente não sente de dor. Então, deixa lá, não vai ao dentista, né? Vai passando o tempo, e o que vai acontecendo? O mutanojo, ele continua agindo. Por quê? Porque a criança não mudou nenhum hábito, continua sem escovar o dente, né? Continua comendo um monte de chocolate, um monte de besteira, né? Um monte de porcaria. E essa cárie, ela vai evoluindo, tá? Ó, ela vai evoluindo e ela vai chegando aonde? Ela vai chegando na dentina. Quando ela chega na dentina, aí sim começa uma dorzinha. Quando vai tomar uma água gelada, quando come um doce, sente uma dorzinha. Ai, dá aquele choquezinho, só que passa. E ainda não procura o dentista, né? E aí vai passando. E essa cárie continua evoluindo. Até que ela chega aonde?
ela chega na polpa ou no coração do dente. E quando isso acontece, é uma dor tremenda, é uma dor insuportável, né? Aquela dor que a gente não consegue dormir à noite. E aí a criança começa a chorar, mamãe, tô com dor de dente, meu dente não para de doer, né? E aí sim a gente acaba procurando o dentista. Só que nessa fase, aí o que a gente tem que fazer? Nessa fase a gente tem que fazer o tratamento do canal, tá? E muitos pais nos perguntam, ai, mas dente de leite tem que tratar o canal? Tem que tratar o canal também, tá? E às vezes, dependendo de como tá, se a evolução da cárie foi tão grande, às vezes acaba que o dente acaba sendo destruído e aí tem uma lesão que a gente chama de lesão de Furca, tá? E às vezes chega num ponto que esse dente acaba ficando perdido, tá certo? E aí a gente tem que tirar esse dente antes do tempo, tá? Porque o dente, ele tem um tempo certo para ficar na boca, um tempo certo para ele esfoliar e para ele cair. E aí, então, o que acontece? O dente acaba, a criança acaba perdendo o dente antes do tempo. Mas, criançada, olha só, a gente não quer deixar o dente chegar nesse estado, não é verdade? A gente quer deixar o nosso dente sempre feliz, não é? E é muito simples a gente ter o nosso dente feliz assim, desse jeito. O que a gente tem que fazer, né? Basta a gente escovar os dentes. Escovar os dentes sempre após as refeições, né? Fazer uma refeição adequada, sem muitos doces. Deixar os doces para quando? Para final de semana, para Páscoa, para dias especiais, né? É lógico, você acha que eu não como doce? Claro que eu como doce, adoro comer um docinho, né? Mas a gente tem que deixar para comer o doce de vez em quando. E logo que a gente come o doce, o que a gente tem que fazer? Correr e escovar o dente. E a gente não pode esquecer de pedir para quem caprichar? Um adulto, né? O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, sempre um adulto caprichando o dente da criança. E uma coisa bem importante, não esquecer de passar o fio dental todos os dias, porque entre um dente e o outro, só o fio dental consegue tirar essa sujeirinha. Nenhuma escova consegue tirar a sujeirinha que fica grudada entre um dentinho e o outro. Só assim a gente vai ter um dentinho feliz e saudável sempre, sempre, sempre. Então é isso, criançada. A dica de hoje foi como manter os dentes limpinhos e saudáveis e não ter a cárie, né? E essa foi a nossa evolução da cárie. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para vocês.